Quando eu era criança, às vezes ficava contemplando o rosto de minha mãe. Em algumas dessas vezes, ele estava cansado da lida, mas em outras, bem sereno no momento de descanso. Nesse momento, me passava aquele medo infantil que todos nós já tivemos. O que seria de mim quando ela partisse? Meu nome é Cristina, tô com 40 anos. Decidi hoje contar para vocês um pouco da minha trajetória ao lado da mulher mais valorosa que já conheci. O nome dela é Dona Áurea, minha saudosa mãe. Sempre fomos só nós duas. Eu nunca conheci meu pai. Ele morreu pouco antes do meu nascimento. Era motorista e a pensão que minha mãe recebia não era alta. Para me criar, minha mãe fez de tudo. Foi diarista, cozinheira, babá. Nunca fraquejou diante da vida. Tenho recordações dela, por exemplo, chegando do trabalho visivelmente cansada, indo pro tanque para lavar nossas roupas, muitas vezes até às 10 da noite. Assim eu cresci, tendo à vista o mais perfeito dos exemplos. Por fim, eu terminei o colegial. Fiz um curso de secretária e comecei a trabalhar como recepcionista num hotel. Meu salário também não era grande coisa, mas já ajudava nas despesas da casa. Mas nós não tínhamos luxos nem gastos desnecessários. Tentávamos conciliar nossa renda de maneira segura. O único luxo ao qual minha mãe se permitia em seus raros momentos de folga era o seu precioso jardim. Ela adorava flores e conseguiu transformar a frente lamacenta do nosso quintal num roseiral incrível com rosas de todas as cores. Ela mesma trabalhou a terra, espalhou o adubo, plantou as mudas. Além das rosas, haviam também margaridas e crisântemos. Era comum vermos beija-flores nos visitando. Nós duas sempre fomos felizes com nossas vidas simples. Eu não saía nos fins de semana, não sentia falta. Gostava de relaxar em casa, ouvir música e ler revistas. A tal vida social que as meninas do trabalho tanto falavam, até aquele momento não me atraía. Até que num domingo, minha mãe e eu resolvemos aproveitar o domingo de folga para lavarmos as cortinas da casa. Algo que vínhamos adiando já há algum tempo. Enquanto eu preparava o tanque e ajeitava o material de limpeza, minha mãe foi buscar as cortinas que já havíamos retirado. Acontece que na entrada de nossa casa havia uma pequena escada, 5 degraus apenas, que conduzia à porta da sala. Minha mãe veio segurando as cortinas e no momento em que pisou no primeiro degrau, torceu o tornozelo. A queda foi inevitável. Ela rolou os 5 degraus, colidindo contra a calçada, onde desmaiou. Vi que ela tinha um corte no supercílio que sangrava, sujando seu rosto. "Mãe, fala comigo, fala comigo!" eu ficava dizendo. Em seguida comecei a gritar por socorro. Enquanto eu entrava em desespero, um vizinho chamado seu Augusto saltou o muro e nos viu. Rapidamente ele gritou para a esposa dele, de quem minha mãe era muito amiga, para que ela chamasse uma ambulância. Nos 10 minutos que antecederam a chegada do socorro, eu segurava a mão de minha mãe e implorava: "Mãe, por favor, fala alguma coisa. Não faz isso comigo, mãezinha." Na ambulância, foi constatada uma fratura séria no quadril, lesão no tornozelo e escoriações diversas. Quando chegamos ao hospital, ela foi levada para a sala de atendimento. Eu aguardei nos corredores sem notícia alguma durante horas. Por fim, uma enfermeira veio a mim e me disse: "Cristina, sua mãe sofreu traumas muito sérios. Essa fratura do quadril é muito grave, sem contar que ela também rompeu o tornozelo e sofreu uma concussão. Infelizmente, vamos ter que submetê-la a uma cirurgia." Eu caí sentada naquela poltrona do corredor. Minha mãe tinha 64 anos. Como ela poderia sobreviver a isso tudo?
Sua mãe é uma batalhadora, moça, falou-me a enfermeira. Mulheres como ela não desistem. Ela vai passar por isso, seja forte. Com minha mãe sendo operada, coube a mim ir até em casa buscar o que ela precisaria nos dias seguintes. A tal cirurgia levou horas. A cada novo exame, a lesão do quadril se mostrava ainda mais séria. Um dos médicos me informou que seriam necessárias as colocações de pinos de platina. Meu Deus, quanto sofrimento! Foram meses internada, com visitas esporádicas à nossa casa para logo depois retornar e se submeter a novas cirurgias. Isso a deixava extremamente dolorida. Sem contar que a lesão no tornozelo a deixou mancando e ela passou a fazer uso de uma bengala que eu mesma comprei. Na época eu me afastei do trabalho por uns dias para ajudá-la, mas por mais que ela tentasse se mostrar forte, eu via que aquilo estava sendo um calvário. Por vezes ela se trancava no banheiro para chorar, torturada pelas dores, mas mesmo assim não queria que eu sofresse. Nos dias frios tudo piorava. Ela passava a noite em claro, não conseguindo encontrar uma posição confortável. Em noites assim amanhecíamos conversando, relembrando velhas passagens, enquanto eu massageava os seus pés inchados. Tive então que tomar uma dura decisão. Minha mãe precisava de mim. Contratar um cuidador era impensável, eu não tinha tais condições. Com isso em mente, fui até o hotel e pedi o meu desligamento. Ciente de minha situação, o gerente me dispensou pagando todos os meus direitos. Durante minha adolescência, eu havia aprendido a fazer trabalhos artesanais de biscuit e biju num centro comunitário daqui, além de tricotar toalhinhas. Me dediquei a esse ramo para complementar a renda da casa. Nas feiras do bairro, eu conseguia vender alguns trabalhos e nunca voltei para casa sem dinheiro. Quando nossos problemas começaram, recebemos auxílio de amigos e vizinhos, mas as pessoas tinham suas próprias vidas para cuidar. Então chegou o momento em que elas tiveram que escolher. Sempre serei grata a todas elas por isso. Mas no fim, como sempre, éramos apenas nós duas. Duas mulheres solitárias, mas unidas, que tinham uma na outra seus portos seguros. Minha mãe tristonha me dizia: "Me deixa aqui, filha, eu vou ficar bem, vá passear, vá viver." Mas eu não poderia fazer isso. Admito que com o tempo, a necessidade de viver, de namorar, de conhecer outras pessoas começou a me faltar. Mas a simples ideia de deixar minha mãe naquelas condições era abominável para mim. No período em que minha mãe ficou acamada, seu precioso jardim feneceu. Por mais que eu tentasse cuidar, regar, manter, nada ia para frente. Era como se as flores sentissem a falta dela, que por tanto tempo zelou por cada uma. Elas não me aceitavam. Por fim, as roseiras secaram, já não floresciam. Eu via aquelas pétalas caídas ao chão, como se fossem lágrimas que aquele jardim chorava de saudades da amiga que já não tinha mais condições de cuidá-lo. Mas a verdade é que aquele acidente feriu minha mãe não só fisicamente. Aquela queda e suas consequências deixaram marcas em sua alma. Me ver, como ela dizia, desperdiçando a vida cuidando dela, a fazia sofrer muito. Por mais que eu tentasse demovê-la desses pensamentos, eu sei que seu coração sangrava em culpa. Mas seguimos assim, até o dia em que ela simplesmente não acordou quando o dia amanheceu. No rosto, o semblante era sereno, aliviado por deixar para trás as dores que tanto a maltratavam. Os anjos tinham vindo colher a rosa mais bela do nosso jardim. Tomei todas as providências, como já era de costume, cuidei de tudo sozinha e entreguei minha amada mãe nas mãos de Deus,
onde sabia que ela estaria em paz. Mas na minha casa eu me sentia muito só. Cada canto ali, cada móvel, cada objeto me lembravam ela. Diante das roseiras secas, eu chorava me culpando por não saber preservá-las. Um dia arrisquei um pedido. Oh, mãe querida, me perdoe por não poder cuidar do seu jardim. Me perdoe por não ter o seu dom. Mas, por favor, se Deus permitir, me mande um sinal para eu saber que a senhora está bem. Lembro de ter dito isso e entrar em casa chorando. Aquela noite, exausta e fraca, eu dormi quase que instantaneamente ao me deitar. Acordei 7 horas do dia seguinte, me sentindo um pouco melhor. Ainda meio perdida, decidi sair e varrer as folhas do quintal, como sempre fizemos. Foi então que eu vi. Minha mãe havia me respondido. Na roseira, escurecida e ressecada, haviam 2 botões de rosa novinhos. Caí de joelhos chorando e agradecendo, não tenho vergonha de dizer. Meu coração pulsava em alegria. Minha mãe estava em paz. Desde então, essa roseira floresce quase que por conta própria. Era tudo o que eu queria, que eu precisava. Hoje já passaram-se mais de 20 anos desse fato. Sigo morando na mesma casa com o mesmo jardim. Eu ainda sinto em tudo a presença de minha mãe, mesmo não morando mais sozinha. Eu sei que ela olha por mim, aguardando o nosso reencontro. Descanse em paz, minha mãe. Eu sei que os jardins do céu estão mais lindos ainda com a senhora.